para dar uma palestra sobre essa área. Ele sugeriu esse tema, que a gente se empolgou muito. Principalmente a gente achou muito legal, porque amanhã é o dia do planeta, então caiu assim, deu totalmente certo, caiu bem na data certa, falar sobre sustentabilidade, sobre engenharia, bem nesse período, que é quando a gente costuma fazer reflexões sobre as nossas ações e tentar melhorar as nossas ações para um futuro mais sustentável, né? Então, eu acho que agora eu vou passar a palavra para o Lélio, que ele pode se apresentar melhor, e aí ele já pode começar a palestra dele. Maravilha. Muito obrigado, Gustavo. Então, boa noite a todos. Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui, então, para a gente... Acho que, para aqueles que estão acostumados, acho que vale a pena dar um pin, né? Tem um pinzinho na tela aí que vocês conseguem eventualmente ficar com ela maior, se ela não ficar aberto para todos. Ver se vocês enxergam minha tela. Tudo certo aí, Gustavo? Sim. Sim, tudo certo. Beleza, muito obrigado, então. Bom, queria iniciar, então, agradecendo o convite do Gustavo, também do CECIV, né? E também a presença aí, nós estamos em 38 na sala, num dia de feriado, então a gurizada está realmente motivada aí para falar um pouco sobre a parte de transportes, e a gente acabou trazendo um tema mais vinculado à parte de geração de energia, que é uma das linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo ali no LAPAC. Então, antes de mais nada, eu sou o Lélio, sou coordenador hoje do Laboratório de Pavimentação, professor aqui da Escola de Engenharia, no Departamento de Engenharia Civil. A disciplina que eu ministro continuamente é a disciplina de terraplenagem e pavimentação, como uma disciplina lá da 8ª etapa, né, do 8º semestre. Então, muitos de vocês que eventualmente ainda não tenham cursado a disciplina, certamente, ou possivelmente me encontrarão mais à frente no curso. Digo possivelmente porque também tem o professor Washington Nunes, que também ministra essa mesma disciplina. Então, nós dividimos aí, entre duas turmas, essa carga obrigatória. E eu sou engenheiro civil formado na URGS, formado em 2003. Fiz meu mestrado em geotecnia. A área que eu atuo de pavimentos, ela é uma área, eu diria, dual. Ela se distribui entre a geotecnia e a parte de transportes. Então, transportes, ela tem, digamos assim, uma pegada muito mais voltada à parte de operação viária, operação de transportes, né, que é quem calcula toda a parte de demanda, tráfego, capacidade, semaforização, ônibus, geração de demanda. E nós temos a parte de pavimentação, que ela tem digamos, uma área voltada à parte da estrutura geotécnica mesmo, que é a parte rodoviária, onde a gente trabalha com materiais, camadas, desde o subleito, solo, materiais asfálticos. Então, ela realmente fica um pouco distribuída entre a área geotécnica e a área de transportes. Então, na época, eu fiz, então, meu mestrado na área de geotecnia no PPGEC, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Depois, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e na minha volta eu trabalhei como gerente de engenharia na Triumph Concerto, que era a antiga concessionária aqui da Freeway, e desde então, depois da minha saída, eu comecei a dar aula na PUC, dei aula na PUC muitos anos, e também me juntei ao corpo do LAPAC mais uma vez para continuar a parte de pesquisas, e hoje também sou vinculado, então, ao programa de pós-graduação na parte de construção e infraestrutura, que é o PPGCI, que é a área de domínio, então, que trabalha nessa área mais voltada à parte de infraestrutura. Então, hoje eu vou falar um pouco para você sobre a parte de microgeração de energia em rodovias, né, uma ação voltada à questão de sustentabilidade, e rumo, então, às rodovias inteligentes que a gente espera que nós tenhamos uma grande evolução aí dentro de um período próximo. Eu vou comentar ao longo da apresentação o porquê que eu acredito que a parte da engenharia rodoviária é, no meu ponto de vista, seguramente, a melhor parte da engenharia civil. E eu digo isso porque eu acredito que todos os professores têm que falar isso da sua área, senão a gente não acredita naquilo que a gente realmente gosta. Então, eu realmente amo o que eu faço. Gosto muito da parte de transportes e digo por quê. Porque a área rodoviária, você trabalha desde a parte de construção de túneis, construção de pontes, construções de edificações, a construção de pavimentos, operação, a parte de cálculos hídricos, a gente trabalha com grandes bacias, macrodrenagem, microdrenagem,
Então, ela é uma área que realmente abraça, de uma forma geral, um grande conjunto de interações. Então, se vocês trabalharem nessa área rodoviária, vocês verão que terão essa oportunidade, e eu acredito que queria deixar uma palavra de motivação também para vocês. Hoje existe um enorme programa dentro do chamado do PPI, né, que é um programa de participação da parte de parcerias do governo federal, onde existe um forte plano de privatização rodoviária, que é a parte de concessionamento. Existe um enorme polo de rodovias a serem concessionadas no estado do Paraná, que não é muito distante da gente. Nós tivemos um grande número de concessões já no estado, né, seja Via Sul, ela deixou de ser só o trecho da Concepa ali, que era o antigo Concepa, que é o trecho da Freeway, mas ela abraçou também toda a parte da 386, 448, subindo da BR-101. Depois nós temos a Via Costeira, que hoje sobe então até Florianópolis. Depois disso vocês continuam da BR-101 até São Paulo, e existe agora todo esse crescimento. A gente teve também uma nova concessão que veio no Rio Grande do Sul, de uma concessão estadual, que foi recém-iniciada, e a empresa vencedora foi a SACIR, e um plano de concessionamento bem agressivo, então, em nível nacional. Então, eu acredito que muitos de vocês, rapidamente, ao terminar a faculdade, talvez tenham a oportunidade de entrar dentro dessa área, serão colegas, e a gente vai, seguramente, sentar numa mesa. Eu digo que, rapidamente, quando a gente tem uma sala aí com 44 pessoas, a probabilidade aqui é muito grande de que algum de vocês, nós certamente iremos sentar e discutir um projeto dentro de 5 anos. Estaremos conversando sobre algum projeto aí, seja porque vocês me chamaram, seja porque a gente se encontrou em algum lugar, ou em algum evento, ou seja porque a gente se cruzou num cafezinho de Porto Alegre, vocês vão me contar o que vocês fizeram. Eu gosto muito de conversar e ouvir um pouco das histórias, e até hoje tenho muitos amigos que eu fiz justamente que foram ex-alunos, e a gente trocou várias ideias. Bom, mas sem muitos devaneios, né, até porque a gente tem um tempo aí que a gente já começamos um pouco atrasados, então, e eu falo bastante e tenho muitos slides, eu digo que eu conseguiria fazer uma apresentação de 30 minutos com 13 slides. Então, como eu tenho 40 slides nessa apresentação, é bom que a gente comece a falar para a gente andar em frente. Então, o que vem a ser uma rodovia sustentável, né? Nós participamos em 2019 de uma chamada chamada PIARC, que é uma associação mundial de rodovias, onde essa chamada foi, como vocês estão vendo aí na tela, uma chamada perguntando justamente para pesquisadores do mundo inteiro definirem o que é uma rodovia, digamos, de energia positiva, ou seja, de saldo energético positivo, de balanço energético positivo. Quando a gente pensa isso, existem muitas informações que nos perseguem dentro da engenharia, que é o seguinte: quando a gente pensa em colocar um elemento novo numa rodovia, a gente tem que pensar que aquele novo elemento, ele tem um gasto energético associado. Então, quando a gente chega e diz, vou gerar energia a partir de uma rodovia, isso é bom? A gente pensa automaticamente sim. Mas a pergunta que se sucede na linha, que nós temos que necessariamente entender, é o quanto custa de energia a gente conseguir gerar aquela energia. Eu vou mostrar para vocês um projeto que a gente fez, onde basicamente nós gastamos uma infraestrutura significativa. Então, foi um projeto pequeno, foi um projeto numa pequena escala, uma escala piloto. A gente gastou provavelmente cerca de 100 a 150 mil reais, e o nosso resultado, a gente conseguiu o que seria basicamente um carregador de iPhone. Ou seja, a gente construiu numa rodovia com 150 mil reais um carregador de iPhone, ou uma potência equivalente. Quando a gente olha isso e a gente diz, nossa, então não vale a pena, é muito caro, um carregador de iPhone custa bem mais barato do que isso, ou mesmo se eu comprar um carregador que não seja de iPhone, eu poderia gerar essa mesma quantidade de energia plugada na minha tomada. Pois é, mas nós temos que pensar o que vem associado a isso, que é a evolução tecnológica que a gente consegue puxar, até que esses 150 mil consegue se transformar em 150 reais, que é você conseguir gerar uma infraestrutura e um conhecimento ao redor para conseguir fazer com que isso seja realmente um saldo positivo. Então, mas para isso nós temos que enxergar toda essa cadeia, né? Então, isso que nós estamos querendo dizer. O que é a cadeia quando a gente trabalha numa construção de uma rodovia? Imaginem vocês a energia que a gente gasta para detonar pedras e para britar o material. Ou seja, você sabe que a maior parte das rodovias nas camadas inferiores, nós trabalhamos com pedra britada. Se nós formos trabalhar no concreto asfáltico, que é aquela camada de revestimento que a gente vê numa via, ela utiliza pedra britada. Então, britar significa a gente necessariamente despender uma grande quantidade de energia, desde a parte justamente da detonação, a parte do consumo de um material que é natural, nós estamos consumindo, digamos, essa matéria-prima, que
que é uma matéria-prima que a natureza nos oferece, mas ela é finita. Nós temos que queimar combustível para transportar essa pedra depois até o seu local, e depois nós temos que queimar combustível para fazer ela misturar com o asfalto, porque também essa mistura acontece a quente, então nós temos que elevar essa temperatura, e depois nós temos que colocar combustível nos equipamentos para a gente conseguir fazer com que esse material seja colocado numa camada e também seja compactado. Então, quando a gente pensa no consumo energético do que a gente fala da prática atual, é desde o momento em que a gente concebe os materiais para a gente conseguir fazer a produção deles, até fazer a sua manufatura, até fazer a sua aplicação e depois os ciclos também de manutenção e conservação que nós temos. Então, o que nós temos aqui são, digamos, uma grande quantidade de energia que é colocada, que é investida numa infraestrutura. Então, como é uma rodovia sustentável? Uma rodovia sustentável ela é um pool de informações que nós temos que colocá-las junto. Desde a parte de um sistema de gerenciamento ambiental, que a gente consiga otimizar, passando por o uso de materiais locais, para que a gente consiga diminuir as distâncias de transporte, para que a gente utilize muitas vezes materiais que não precisam vir de tão longe. A parte de taludes com inclinação natural, para que a gente possa cortar menos material, para que a gente precisa retirar menos material. Vocês viram na disciplina de rodovias com o professor Daniel, toda a parte de otimização de movimentações de massa que se fazem para tentar justamente fazer com que o projeto possa ser otimizado nessa direção. O uso de materiais reciclados, a gente tem aí o mais comum, né, que o pessoal fala, talvez o mais conhecido, é utilizar as borrachas de pneu dentro de um pavimento, mas a gente também pode utilizar escórias, que são utilizadas para a produção de aço inox ou para a produção de aço convencional, passando por outros tipos de materiais, como o reciclado de demolição da construção civil. Existem tantos materiais reciclados que a gente pode jogar dentro de um pavimento e ele ainda ser bom. E isso ocorre porque o volume de materiais que nós temos é muito grande. Quando a gente fala em construir uma rodovia, nós falamos de uma estrutura muito cara, né? Ou seja, eu costumo fazer um comparativo para os meus alunos bem rápido, que é fácil de a gente entender, quanto custa um quilômetro de rodovia. Se nós imaginássemos um prédio de um excelente padrão em Porto Alegre, e vocês pensassem, por exemplo, que a gente tem um prédio, digamos, com 10 andares, com 2 apartamentos por andar, e que tenha seus 200, 300 metros quadrados, e nós disséssemos, então, que esse prédio tenha 20 apartamentos, e desses 20 apartamentos, cada um deles custasse 5 milhões de reais, nós estaríamos dizendo que nós temos um prédio de 100 milhões de reais. É um prédio bem caro em Porto Alegre. Bom, um prédio de 100 milhões de reais, o preço de custo dele é provavelmente alguma coisa próxima da metade, porque nós estamos falando em preço de venda. Por que eu digo isso? Vocês têm o valor do terreno associado, vocês têm que pagar o corretor, vocês têm os impostos, vocês têm a lucratividade da empresa, que também tem que ser tirada em cima disso. Então, se a gente imaginasse o custo de construção e a gente pensasse que custa metade, pode ser que custe um pouco mais, a gente poderia passar a noite devanhando aqui sobre isso, 60%, 70%, 75%, 45%. Estou fazendo uma conta bem simples. Imaginem vocês que o custo de fabricação desse material fora do terreno fosse 50% e, portanto, custasse 50 milhões. Então, a gente imagina um prédio padrão AAA, muito bem colocado em Porto Alegre, custa aproximadamente o que custou construir 1 quilômetro da 448. A 448 tem 20 quilômetros e ela custou 1 bilhão de reais. Então, significa que 1 quilômetro da 448 também custou 50 milhões de reais para construir. Então, se vocês olham a BR-448, quando vocês saem do Monumental, da Arena do Grêmio, vocês vão ali rumo justamente a BR-386, né, que está subindo para o interior do estado, Santa Maria, enfim. Vocês estão imaginando 20 apartamentos colocados um do lado do outro com um padrão AAA. Então, significa que há investimentos de pesquisa, qualidade e tecnologia voltada a rodovias, não restam dúvidas que sim. Indiscutivelmente, as rodovias são o maior patrimônio que a União possui, certo? Ou seja, a União ela tem um enorme valor de investimento em rodovias. Então, nós precisamos cuidar bem dessas rodovias. Então, fazer esses investimentos de uma forma lógica, onde a gente trabalha num melhor ciclo de vida, em pavimentos duráveis, que sejam bonitos para as pessoas também poderem trafegar nelas, ter qualidade para que elas passem menos tempo viajando e tenham maior conforto e menor custo de manutenção, isso é sustentabilidade, é um conjunto de informações desde a parte da construção, do seu gerenciamento, da sua manutenção e do que elas oferecem ao usuário. Então, quando a gente pensa em formas de aumentar a sustentabilidade de rodovias, nós poderíamos citar pelo menos 10, certo?
eu elenquei elas aqui, eu não vou passar por todas, mas eu acho que um dos elementos-chave que a geração de vocês está trazendo, e que vocês certamente farão diferença, eu deixei ele vermelho ali, que é o elemento inovação, é o elemento 4, né? Ou seja, sustentabilidade vem fazer algo melhor do que nós fazíamos antes. Isso é inovação. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em inovação, significa que nós temos a capacidade de trazer alguma coisa nova. Pessoal, para fazer coisas novas, não basta nós termos o pensamento de como fazer. Nós temos que ter muita habilidade técnica, certo? Ou seja, vocês têm que ter muito conhecimento teórico, muito conhecimento prático, muito engajamento e muita dedicação. A engenharia é uma engenharia extremamente demandante nos dias de hoje. O Brasil, francamente, tem uma capacidade de fazer muito melhor. A engenharia técnica que nós fazemos, quando a gente pensa, vamos fazer uma boa parede, nós já sabemos como fazer uma boa parede. Não significa que isso não é engenharia, isso é. É muito importante que a gente faça uma boa parede para que ela dure. O grande problema de a gente fazer uma boa parede é que muitas vezes nós não estamos fazendo ela como a gente já sabe que ela deve ser feita. A mesma coisa uma rodovia, fazer um bom pavimento não é difícil. Basta a gente seguir muito bem a boa técnica, que se a gente seguir bem as normas, nós conseguimos fazer um bom pavimento. O nosso problema é conseguir inovar em cima disso, trazer uma redução financeira e trazer melhorias justamente a esses pavimentos. E é isso que a gente está buscando, é essa discussão que nós queremos fazer hoje. Então, como é que nós podemos trazer inovação? De uma série de formas, uma grande quantidade de formas. Mas aonde está a motivação da nossa fala de hoje, da nossa conversa de hoje? Aqui, se vocês olharem, eu peguei um extrato onde a gente fala dos motores a combustão, né? Ou seja, Internal Combustion Engines, que são os ICEs. Então, a ideia deles é que eles sejam descontinuados, todos os veículos a gasolina e os veículos a diesel na Europa, certo? De forma geral, dentro da Europa, da União Europeia, até o ano de 2030, exato? Isso é a esquina. Hoje nós estamos em 2020. Eu me formei no ano 2013, parece que foi ontem. Vocês irão se formar justamente aí em meados de 2025. Em 2030, com 5 anos de formado, vocês recém terminaram o mestrado, e se vocês forem para a Europa, a ideia é que não hajam quase mais veículos a combustão. Vocês já pensaram o quanto isso impacta a engenharia? Vocês já pensaram que a gente vai ter que transportar todo aquele volume de materiais que a gente acabou de falar por veículos elétricos? Nós não estamos só falando em veículos nós estamos falando de veículos de transporte, nós estamos falando em veículos de carga, nós estamos falando em retroescavadeiras, nós estamos falando justamente em equipamentos de construção, quando a gente fala realmente em retirar veículos com motores a gasolina e motores a diesel. Eu pergunto para vocês, vocês já pensaram quanto isso vai modificar os custos das coisas? Será que a gente pode simplesmente agora aumentar um custo de um apartamento com o objetivo de a gente, ou de uma construção qualquer, ou de uma ponte, ou de um pavimento, simplesmente pelo fato, bem entre aspas, né, pelo fato de que agora a gente quer tirar os motores a combustão? Então, significa que nós teremos que pensar como fazer esses veículos também trafegar, sem necessariamente um aumento de custo. Mais do que isso, quando a gente tem um canteiro de obra, necessariamente nós temos uma tomada elétrica instalada no canteiro de obra. Imaginem vocês agora que a gente está fazendo uma rodovia no meio da Amazônia. Como é que a gente vai simplesmente chegar e puxar uma extensão para carregar os veículos até lá? Puxar uma extensão também, entre aspas. Ou seja, será que a gente consegue gerar energia em qualquer ponto quando a gente vai fazer uma construção? Será que isso é tão simples quanto a gente gerar essa capacidade? Então, isso não é simples. A gente tem uma série de decorrências que nós temos que começar a pensar. Eu participo de um fórum que é promovido pela professora Luciana Lorenzi, com o pessoal aqui do Sinduscom, que é, digamos assim, um órgão que trabalha com a parte da indústria da construção, e eu estava participando e eu comentei para eles, vocês já pensaram que daqui a alguns anos vocês terão que realmente se preocupar com que o transporte de vocês aconteça por veículos elétricos, e como é que vocês estão preparados para isso? E eles estão super avançados, né? Ou seja, estamos falando aí das maiores empresas de construção de Porto Alegre, Sérgio Leve, talvez a gente ainda não tenha pensado nisso, mas é um bom ponto de discussão. Vocês terão que discutir isso muito rapidamente. A gente fala já que em 2021, a Europa já tem o triplo de carros, certo, elétricos, do que elas tinham justamente há cerca de 10 anos atrás. Então, nós falamos num aumento muito rápido dessa indústria de carros elétricos. E olha que interessante, em 2018, nós estamos falando 3 anos atrás, quase 2 anos e meio atrás, a GM veio até o Rio Grande do Sul buscando comercialização de veículos elétricos.
Vocês já pararam para pensar por que talvez a gente não tenha tantos veículos elétricos no Brasil? Quantos de vocês, no prédio de vocês teriam condições de colocar o carro na garagem e conectar ele numa tomada? Pensando que esses carros não ligam numa tomadinha simples qualquer que vocês colocam com aqueles 2 pininhos quase caindo a tomada, justamente que a gente está colocando na garagem. Nós estamos falando em plugs capazes de transmitir uma quantidade de corrente significativa, que tenham disjuntores de uma amperagem elevada, muitas vezes com tomadas trifásicas, capazes de gerar uma quantidade de energia significativa. Eu tive num prédio em Santa Catarina e fiquei muito impressionado justamente que todos os boxes que nós estamos falando de estacionamento dos veículos, a fiação que desce para o teu box, ela tem que necessariamente passar por dentro do teu apartamento. Já pensaram no porquê? Porque tem que passar pelo teu contador elétrico. Você tem que pagar a conta do teu carro. Então, não é simplesmente tu gerar agora uma tomada mais na garagem. Significa você fazer com que aquela tomada também tenha um contador que esteja associado à tua conta. Foi impressionante. Eu abri o shaft justamente todos os prédios que eu vou ter essa mania de engenheiro. A primeira coisa que eu faço quando eu estou no corredor, eu olho aquelas portinhas que vocês passam, eu abro elas. Eu gosto de ver a fiação da net, eu gosto de ver a fiação de telefone, a fiação que a gente tem justamente passando por aquela... Para entender, eu curto muito isso. E eu, naquele prédio especificamente, eu abri o shaft deles e posso dizer para vocês, realmente havia algumas centenas de fios subindo e descendo. Então, esse é o ponto que nós estamos falando. Infraestrutura significa projeto. E uma coisa interessante que o pessoal comentou também dentro desse fórum de discussão de inovação, que praticamente não há boas empresas, foi uma demanda que eles colocaram, não há uma crítica às empresas que existam, mas significa um mercado que ainda está em extensão, empresas que façam projetos elétricos. Eu vou dizer que nós estamos com esse problema. Hoje no laboratório, a gente está fazendo uma grande ampliação do nosso laboratório, nós estamos contratando uma empresa para fazer um projeto elétrico novo, e, gente, é muito difícil. Ou seja, como falta pessoas que trabalhem com a parte elétrica dentro da civil. Vocês pensam, sim, Lélio, mas isso é uma competência do engenheiro elétrico? E o engenheiro elétrico pensa, mas é muito fácil fazer uma rede num prédio, qualquer um pode fazer. Porque o engenheiro eletricista, ele não está se preocupando em fazer um projeto de um prédio. Para ele, aquilo é muito trivial. Ele está preocupado em linhas de transmissão, ele está preocupado em outros projetos de maior capacidade, maior escopo, geração de transmissão, está pensando em UTH, está pensando em outro escopo da aplicação dele. Não fazer projetos de instalação residencial. Mas então, quem faz isso? Quantos de vocês conseguem olhar um quadro de disjuntores de um apartamento e conseguem identificar aquelas demandas? A gente tem vocês têm uma disciplina na faculdade só para olhar isso e entender isso. Onde é que está o aterramento? Aonde é que sai dentro do prédio? Vocês já perceberam que todos os prédios novos agora, eles têm que ter, por exemplo, as entradas enterradas? Como é que a gente faz uma caixa de inspeção? Como é que a gente chega da caixa de inspeção até a parte de dentro do apartamento? Por quantos elementos isso passou? Então, nós temos aí uma grande quantidade de coisas que demandam para a gente também ter carros elétricos. E aí, nós temos também as questões das evoluções, né? Existe uma palavra que é chamada de domótica. Domótica, ela é a capacidade que nós temos hoje de interconectar coisas dentro de um ambiente qualquer, que é justamente a gente ter essa habilidade de fazer um gerenciamento completo de elementos ao nosso redor, que sejam centralizados por elementos tecnológicos. Então, vocês já pensaram que o corpo humano produz calor e que a gente pode ser uma própria bomba de calor? Quantos de vocês já pensaram que daqui a pouco que o calor que a gente gera do nosso corpo poderia automaticamente, se a gente captasse pela nossa roupa, ser, por exemplo, um elemento que vai abastecer uma pilha que a gente pode colocar dentro do nosso aparelho de ouvidos? Ou pessoas que tenham demandas, por exemplo, de um marca-passo, que poderiam gerar o calor do corpo humano, ou até a nossa movimentação para fazer esse abastecimento. O quanto que a gente vai trabalhar em biônica nos próximos anos, a gente vai precisar de baterias no próprio corpo da gente. Muito se fala sobre isso, né? Ou seja, peças humanas que precisam de baterias. E baterias são problemáticas, porque elas são pesadas, elas desgastam, a gente precisa carregar. Todo mundo sabe que no quarto de casa hoje, provavelmente vocês têm vários Tzinhos conectados para conseguir pendurar os 4 carregadores do fone de ouvido sem fio, do celular, do laptop, do tablet e do power bank, por causa que o nosso celular já não dura mais a bateria durante o dia todo, a gente já tem que ter um power bank, e a gente tem que ter tantos elementos de carga que isso acaba sendo realmente um grande problema. Então, quando a gente pensava, eu sou da época que a gente tinha o River Ride, lá no sistema do Atari, e eu achava muito legal que no River Ride, aquele aviãozinho, passava justamente por cima de um posto para ele abastecer. Bastava tu passar por cima do posto onde dizia fuel, e ele ficava abastecendo as barrinhas, né, ou seja, você tinha lá, ele estava empty,
e ele ficava full se tu ficava passando, então tu tinha que tomar cuidado porque tu ia passando por ele. Vocês já pensaram que a gente pode, daqui a pouco, querer fazer a mesma coisa num veículo? A gente vai querer carregar essas baterias sem necessariamente parar e colocar isso numa tomada. A gente vai querer passar por uma área em que a gente possa carregar. Será que isso é possível? Vejam que a gente já está indo nessa direção, né? Com sistemas justamente de carregamento sem fio dos telefones. A gente pode hoje comprar um tapete de indução, que fica uma meia bobina numa parte do tapete, e o equipamento de vocês tem uma outra meia bobina, que gera justamente o campo magnético, que gera, então, um campo elétrico internamente para que a gente possa fazer esse carregamento. Pois bem, nós já temos isso hoje, né? Os veículos talvez não precisem mais também de carga, a BMW já está lá com um sistema que você simplesmente coloca embaixo do teu carro, você gera a meia bobina, você para o teu carro, você não precisa mais conectar. Você para naquele lugar e automaticamente você já pode gerar essa carga. A Inglaterra gerou em 2015, pasmem, nós estamos falando 6 anos atrás, um estudo justamente de viabilidade sobre gerar uma faixa que pudesse carregar automaticamente veículos. Ou seja, você passar cabos onde a gente possa gerar bobinas de indução contínua, para que quando tu passa em cima daquela faixa, tu possa carregar em movimento o teu veículo. Vocês sabem que a questão de autonomia dos veículos e tempo de carregamento hoje seguramente é uma dos grandes gargalos de nós construirmos isso. E o pessoal tem muita discussão sobre isso, muita discussão. Existem vários artigos na literatura, para quem gosta disso, que queira ler, sobre sistemas de carregamento, onde a gente vai trabalhar em carregamento sem fio. A Inglaterra já tem até mesmo um ônibus que trafega dentro de uma cidade, acho que é em Milton Keynes, que eles colocaram, onde um ônibus da Riva faz justamente isso. Ele, todas as vezes que ele para num ponto de parada para a pessoa subir e descer, ele desce uma parte inferior para que ele fique mais próximo daquela bobina, daquela meia bobina, e carrega, tem pequenas cargas ao longo dos períodos de entrada e saída das pessoas. Só que, de novo, né, quanto custa nós colocarmos essa infraestrutura versus o que a gente tem para gastar e fazer esse carregador? Imagine que colocar isso aqui numa faixa, certamente é um carregador caro. Ou seja, se eu disse que a gente gerou um carregador com 100 mil reais para carregar um iPhone, nós estamos falando que uma rodovia que pode custar, né, ou seja, 50 milhões, com certeza é uma rodovia muito cara. Uma rodovia normalmente não custa isso. O 448, que eu coloquei lá no início da nossa conversa, ela custou talvez isso, porque é uma rodovia com características super especiais, em aterros altos, solos moles, com grande quantidade de obra de arte. Normalmente uma rodovia custa ao redor de 10 milhões o quilômetro. Também não é tão mais barato assim, se a gente for pensar, ainda assim é caro. Imaginem vocês então agora que para construir uma faixa que tem essa capacidade, talvez o custo disso seja muito mais caro do que a gente fazer as pessoas pararem e carregar. Mas e quanto custa o tempo de uma pessoa parada? Ou seja, quanto custa o tempo de uma pessoa dentro do seu ciclo útil no dia se ela tiver que parar meia hora para esperar o carro carregar? Hoje, pessoal, nós trabalhamos literalmente, está aqui o Lélio trabalhando, por exemplo, às 19h19 do dia 21 de abril, e nós estamos aqui trabalhando. Eu trabalhando da minha parte, vocês trabalhando da parte de vocês, certo? Ou seja, hoje, a quantidade de tempo que nós trabalhamos, desde a hora que a gente acorda respondendo e-mails e WhatsApp, até a noite, que a gente normalmente não deita antes de dar uma olhada nas nossas mensagens, nos nossos e-mails, significa que nós trabalhamos uma grande quantidade de tempo. Então, nós pararmos para fazer alguma coisa, significa tempo que a gente não está fazendo algo. Aí você vai dizer, tá, Lélio, mas a pessoa não vai ficar parada, ela vai ficar trabalhando no seu celular. É verdade. Por isso que nós temos, hoje a gente brinca, eu brinco, pelo menos, de quando uma empresa dá um carro, um telefone, um laptop para vocês, cuidado, ela quer alguma coisa em troca. Ela quer o tempo de vocês. Quando ela dá o carro, um celular e um computador, isso pode não necessariamente ser bom. Significa que agora vocês estão presos 24 horas por dia a ela. Ou seja, a gente acaba tendo justamente essa demanda. A gente quer que as pessoas estejam focadas no seu trabalho. Eu quero que os meus colaboradores, o pessoal que trabalha comigo no laboratório, esteja pensando 24 horas por dia no laboratório. A gente gosta. Claro que sim, toda empresa quer isso, né? Ou seja, você quer que as pessoas se dediquem ao que elas estão fazendo. Então, a gente dorme resolvendo problemas. Quantos de vocês já resolveram problemas dormindo? Quantos de vocês já pensaram numa prova que vocês resolveram uma questão errada e vocês acordaram pensando, errei aquela questão? E vocês descobrem isso exatamente naquele momento que vocês acordam para escovar os dentes, vocês pensam que vocês sonharam naquilo e vocês agora já não sabem se vocês resolveram certo ou errado. Então, esse é o ponto. Ou seja, a gente está constantemente focado dentro disso. Então, o que nós estamos fazendo na direção de transformar essas rodovias elétricas e o que a gente está fazendo nessa direção? Bom, o LAPAV, pelo menos, nós fizemos lá em 2016, a primeira movimentação que a gente teve nessa linha de pesquisa, a gente fez um projeto, que foi um projeto financiado pelo British Council,
que é justamente um órgão de pesquisa britânico, junto com a CONFAP, que é a Confederações de Fundações de Apoio. No caso, a gente foi financiado também parcialmente pela FAPERGS e British Council, e nós fizemos o que foi chamado de um Researchers Link. O Researchers Link significava que a gente trazia numa relação de 1 para 1, 14 pesquisadores britânicos com 14 pesquisadores brasileiros, todos doutores, e a gente ficou durante uma semana dentro de um auditório, essas 28 pessoas conversando sobre o que nós poderíamos fazer acerca de pesquisas justamente na parte de desenvolvimento de energia. E foi aí que eu entrei dentro dessa seara de pesquisa que até hoje ela, digamos, consome muita parte do meu pensamento, porque eu gosto muito, acho ela muito legal. Então, a professora Andrew Dawson, que foi meu orientador, esse senhor aqui atrás, que é um senhor muito inteligente, realmente um cara que me ensinou muito durante o meu doutorado, junto com o Dave Hughes, que é da Irlanda, trabalhou junto com o professor Glicério Triques, que era da Federal de Santa Catarina, e eu, o professor Tiago Aragão, da Federal do Rio de Janeiro, mais a professora Camila Vasconcelos, da Universidade de São Paulo, mais o pessoal da Universidade de Campina Grande, e mais o pessoal da Itália, mais o pessoal que está nos Estados Unidos, e uma série de vários pesquisadores. Nós se juntamos justamente para discutir sobre esse projeto, e daí nasceu, então, essa linha de pesquisa que o LAPAG vem desenvolvendo acerca dessa parte desses projetos energéticos. Esse é o professor Álvaro Garcia, que começa agora a ensinar para nós quais são esses princípios do que nós estamos falando aqui para trabalhar. Como é que nós conseguimos... Deixa eu ver se eu consigo isso aqui, era para ser um vídeo... Que bom, eu não coloquei o vídeo aqui justamente para que a gente não tomasse tempo, porque senão os vídeos tomam longo. Aqui ele mostra como é que funciona um dos primeiros princípios de geração energética que nós temos em pavimentos. Bom, um dos princípios de geração energética que nós temos é o seguinte: pavimentos são pretos. Se eles são pretos, eles absorvem uma grande quantidade de energia. Então, se eles consomem uma quantidade de energia, eles ficam quentes. Todo mundo que foi para a praia e botou os pés descalços sabem disso. Pavimentos asfálticos ficam quentes, né? Então, na verdade, a gente coloca os nossos chinelos de dedo para cruzar uma rua nos dias que estão quentes demais. Bom, o que acontece? Se isso fica quente, e ele coloca agora esse tubo aqui em cima para conseguir gerar um afastamento da parte superior até a parte de baixo, ele aumenta o gradiente de temperatura, concordam? O que ele fez? Se eu tenho 40 graus aqui, e aqui em cima, por exemplo, eu tenho 25, eu vou ter 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, até chegar a 40. Então, quanto mais afastamento eu der entre um ponto e outro, mais diferença de temperatura eu gero. Então, o que ele faz? Ele coloca esse cano, conecta esse cano aqui em cima agora, e simplesmente o fato disso aqui ser quente, né, conectado justamente com alguns canos embaixo, ele joga ar ali dentro, e o que ele faz? Esse aquecimento agora gera uma chaminé, e essa chaminé, pela diferença de temperatura, o que ela faz? Como se fosse uma chaleira. Ou seja, quando a chaleira, quando ela aquece, está 100 graus, a gente gera um fluxo de ar ascendente, não gera uma coluna de ar. Essa coluna de ar agora poderia ser capacidade justamente de assoprar eles. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela ali, ó. Eu consigo fazer ele mostrar. Ele vai lá, coloca aquela chaminé agora, ó, ali ele diz, aqui está parado, eu não consigo girar aquela minha hélice. Mas a partir do momento que eu coloco a minha chaminé, começa a funcionar como um passe de mágica. Por quê? Porque ele gerou uma diferença de temperatura. Like a magic. Muito bacana esse cara, professor Álvaro, que você da Universidade Nova. Então, ou seja, nós temos algumas maneiras de gerar energia. Uma primeira delas é o que a gente chama, então, justamente de sistemas coletores térmicos, que é os gradientes que a gente consegue gerar de temperatura podem fazer geração de aquecimento. A geração de energia. Um outro sistema que o pessoal fez foi aquecer os pavimentos para que a gente pudesse retirar neve. Não é o caso do Brasil, a gente não tem esse problema. Mas vocês já pensaram que pequenos gradientes de temperatura, por exemplo, se eu tenho uma zona que fica normalmente a 0 graus, basta eu subir para 1 grau e o meu gelo vai derreter. Né? Ou seja, então eu não preciso aquecer, digamos, brutalmente o pavimento. Então, alguns sistemas, por exemplo, aeroportos, o aeroporto de Nottingham chegou a fazer um projeto que o interesse deles era guardar calor, olha, interessante isso, né? Guardar calor, quase em sistemas isolados, durante o período de inverno, durante o período de verão, se aqueciam esses sistemas, eles geravam alguns fluidos aquecidos, para que durante o inverno eles circulassem aquele líquido que foi super isolado, porque se você tem um super isolamento, você não perde nunca aquele calor, para que gerar pequenos gradientes para descongelar as pistas de aeroportos. Então, existem maneiras para você fazer a aplicação e o uso de energia, não necessariamente carregar baterias, né? Mas a gente pode gerar bancos térmicos, nós podemos gerar energia para carregamento, nós podemos gerar energia, porque nós estamos falando em áreas desconectadas que precisam, justamente, de alguma forma, fazer uma conexão de sinalização, entre outras. Existe um ponto bem chave,
que pavimentos, por serem pretos, eles também aquecem muito mais. Quando a gente pinta um pavimento de branco, o pessoal fez isso nos Estados Unidos, a gente começa a refletir mais a temperatura. Então, se a gente reflete mais a temperatura, daqui a pouco a gente tem um menor problema de uma geração energética que a gente precisa ter do chamado efeito de ilha de calor. As ruas dentro de uma metrópole, a metrópole é muito mais quente em função dessa área pavimentada, que eleva a sua temperatura, fazendo que o pessoal fez desenhos como virtualmente pudessem fritar ovos nos pavimentos. Então, a ideia de pintar os pavimentos de branco veio para que essas regiões fossem refletidas. Não é tão óbvio, porque fazer essa reflexão também pode gerar um problema colateral, que é refletir para as paredes dos prédios altos e também aquecer as áreas dos prédios. Então, isso também não é tão óbvio, não é tão simples. Mas a Universidade Federal de Santa Catarina trabalhou, então, com pavimentos coloridos, justamente na direção de mitigar ilhas de calor. Nós fizemos um trabalho em que a gente demonstrou o potencial de geração de Porto Alegre. A gente calculou quais são todas as áreas pavimentadas que nós tínhamos em Porto Alegre com pavimentos asfálticos e tentamos determinar o potencial de geração elétrica que nós teríamos a partir dos estudos de laboratório, lá em 2006, foi uma das primeiras pesquisas que a gente trabalhou, eu e o Lucas Heller, que hoje faz doutorado comigo aqui na URGS. Existem outros tantos que foram pesquisas diferenciadas, e aqui a gente começou a trabalhar com outros sistemas que se conheceram, que foram sistemas fotovoltaicos, que são também sistemas óbvios de se trabalhar, né? Por que a gente não coloca placas fotovoltaicas no pavimento e não começa a pegar justamente toda essa energia? Existe um problema aqui, que é um problema de durabilidade das placas, os custos das placas, mas que vem barateando. E nós também trabalhamos em sistemas piezoelétricos, que foi um dos projetos que a gente realizou aqui na URGS, que é um sistema piezoelétrico, a partir do momento que você tem um material que tem essa capacidade piezoelétrica e você deforma ele, ele faz com que elétrons saltem de uma camada para outra, gerando justamente uma pequena quantidade de energia. Então, são sensores que geram energia a partir justamente de uma pequena área. O exemplo mais simples que vocês têm de células piezoelétricas, talvez, sejam, não sei se vocês conhecem, mas se trabalha em alguns pontos, alguns painéis, alguns gabinetes em que a gente quer fazer o resfriamento daqueles gabinetes, ou até mesmo em pequenos, adegas que a gente trabalha para refrigerar garrafas, não sei se vocês já abriram ela, mas ela utiliza uma célula de efeito Peltier. A gente coloca calor dentro de um lado, a gente coloca uma diferença de potencial e ela resfria justamente aquela célula. É muito parecido o sistema é um pouquinho diferente do piezoelétrico, do sensor de efeito Peltier, mas dá uma ideia para vocês que sensores elétricos têm a capacidade de a gente colocar energia, eles mudarem temperatura, ou nós mudarmos a temperatura, eles gerarem energia, ou nós gerarmos um efeito de carga mecânica e eles também gerarem energia. Esse último é o efeito piezoelétrico. Esse vídeo, eu particularmente acho bem legal. Não sei se vocês estão ouvindo o áudio, espero que não, ou sim. Não sei se vocês ouvem um áudio independente. Tudo certo, não está escutando. Vocês ouvem o áudio? O áudio não, a gente só consegue ver a imagem. Se eu abrir o áudio, vocês ouvem? Agora sim, agora sim. These are intelligent solar panels. Replace a panel at a time if damaged or malfunctioning. They're covered with a new tempered glass material that's been designed and tested to meet all impact, load, and traction requirements. Oh, and did I mention that they're also solar panels? They generate electricity. They generate capital. They pay for themselves. They keep paying more because we're not going to run out of sun for like 15 billion years. That lowers the cost of energy, unlike those bills in the mail that keep going up. And it's clean energy. Everyone can theoretically drive an electric car with no pollution and a minimal carbon footprint. Can you imagine how good our cities would smell? How much healthier we'd all be? Excuse me, young man, am I being led to believe that this thing is some sort of thing? Yes, it's a thing, a real thing. And clean energy is only its primary function. Grab a notepad, because this is where it gets interesting. For those in the north, the panels use energy they collect to power elements to keep the surface temperature a few degrees above freezing. They're heated. No more ice and snow on roads causing traffic delays, accidents, and injury. No more shoveling your driveway and sidewalk. No salt corroding your car or wasting tax money on snow removal. And you can ride your bike or drive your motorcycle all year round. Whoa! Every panel has a series of LED lights on the circuit board that can be programmed to make landscape designs, warning signs, parking lot configurations, whatever. These roads never have to have lanes repainted, just reprogrammed to whatever we choose or whatever works best. Imagine a highway road lighting up ahead of you. How much safer it would be to drive at night. There'd be improved visibility for pilots landing on solar landing strips. Imagine walking onto a solar recreation court and choosing a sports configuration. Want to play basketball? Cool. Kids want to play hopscotch and foursquare? Awesome. Ball hockey? Done. And with
LED lights under your feet, it's going to look like freaking Tron out there, but real, because this is the real world. But these panels are also pressure sensitive, so they can detect when large debris like branches or boulders have fallen onto the road, or if an animal is crossing. It can warn drivers with LED text to slow down for an obstruction. I'm very, environmentally conscious. Good, because solar roadways use as much recycled material in their production as possible. Plus, the roadways have 2 channels that form what's called a cable corridor that runs concurrently with the roadways themselves. One part houses electrical cables, meaning power lines, data lines, fiber optics, and high-speed internet, which replaces the need for telephone poles and hanging wires that can be damaged during storms, causing power outages, or become extremely dangerous if severed either as fallen live wires or buried cables. The other channel captures and filters storm water and melted snow, moving them either to a treatment facility or treating them on-site, greatly decreasing the amount of pollution that enters our soil, lakes, rivers, and oceans. Bom, vocês entenderam a lógica disso, né? Ou seja, a ideia é que se pode criar muitas opções, né? Ou seja, hoje existem 1 milhão de oportunidades que a gente tem para gerar energias. Árvores que fizeram justamente com que as folhas fossem geradores eólicos. Sistemas mecânicos que você faz, em vez de você passar, por exemplo, em vez de tu caminhar por uma rua que deforma, você simplesmente faz com que você caminhe em sistemas que tenham sistemas servoelétricos, que você gere justamente a partir de um motor de indução, você gere corrente. Então, em vez de a gente colocar, por exemplo, um quebra-molas, a gente coloca um sistema que você faça com que ele se deforme à medida que você passa sobre ele, você está gerando uma carga mecânica. O simples fato de a gente colocar 2 veículos um contra o outro faz com que a gente possa girar e gerar um efeito de turbilhonamento central, e a gente também possa gerar um motor. Então, rodovias, elas são áreas, aqui o pessoal fez em Amsterdã, também colocou os painéis solares colocados numa pequena faixa e demonstraram a capacidade de quantas casas eles tinham condições de abastecer, simplesmente captando e construindo pavimentos com painéis solares. Os Estados Unidos gerou o chamado The Ray. The Ray é um stretch, né, ou seja, um segmento da rodovia I-85, onde eles colocaram sistemas de carregamento solar, de verificação das pressões de inflação de pneus, pavimentaram ela, então, com placas solares, fizeram toda a parte de smart planting ao redor dela e trabalharam com rodovias com borracha de pneu pulverizada, trabalharam justamente com sistemas de modelagem de climas, sistemas de coleta de dados. Eles fizeram um sistema ultra tecnológico com a intenção justamente de gerar dados que seriam justamente o futuro. Existem muitos testes, muitas rodovias hoje que se fala em que são chamados de smart roads. Como é que nós podemos fazer sistemas serem inteligentes na direção também de pavimentos, né? E aí existem uma série de oportunidades que podem ser colocadas. Aqui, por exemplo, eu coloco esse ônibus da RIPA, que eu falei para vocês que toda vez que eles param, ele desce essa parte para fazer um pequeno carregamento quando pessoas sobem e descem, aquela rodovia do Reino Unido, a Colas, na França, que também já fez um sistema de painéis solares, o próprio Elon Musk, né, que já quer que todas as telhas trabalhem justamente com sistemas, digamos, de placas solares para gerar energia. Então, o futuro é a quantidade de elementos que nós temos, ela precisa necessariamente demandar a capacidade de nós trabalharmos. Então, a microgeração que nós já fizemos aqui no nosso laboratório, nós trabalhamos a partir de sistemas piezoelétricos, como eu havia comentado para vocês. O objetivo dele seria nós fazermos um grande sistema onde a gente trabalha com o que a gente chama de coletores híbridos, então, tanto coletores térmicos, eletromagnéticos, piezoelétricos e termoelétricos. Aqui nós colocamos na BR-290 um sistema de coleta que nós projetamos os harvesters. Isso foi uma dissertação de mestrado do Lucas. A gente também trabalhou com o professor Valdo Burza Amarelo, que é do DELET, do Departamento de Engenharia Elétrica, e a nossa proposta foi que essas 4 caixinhas aqui, com os veículos que passassem, fossem capazes de abastecer os LEDs de iluminação dessas pequenas taxinhas, fazendo um efeito estroboscópico de alinhamento nas cabines de tag, né, de alta velocidade, quando você passa numa praça de pedágio. Então, para isso, nós fizemos uma revisão bibliográfica, entendemos justamente como é que os harvesters funcionavam, trabalhamos justamente, eles têm alguns benefícios e desvantagens em relação às demais, que eu não vou entrar aqui por falta de tempo nos detalhes, mas nós instalamos, então, numa praça de pedágio, aqui da 290, né, que na época estava ali perto de Gravataí, agora ela foi modificada. Geramos, então, com 4 pequenos sensores, cada um desses sensores até não é tão caro, cada um desses sensores custa $50. Então, com 8 sensores que nós colocamos ali, nós tínhamos a capacidade justamente de fazer com que aquele motor, toda vez que passasse um veículo, aquela plaquinha vibrava. O simples fato de ela vibrar faz com que ela faça com que aconteça uma geração elétrica em função da excitação que a gente tem desses elétrons por essa geração de energia livre, como a gente chama. E a partir todos os veículos que passavam em cima dessas 4 caixas que nós temos,
nós colocamos, eram 16 sensores, então, né, 4 caixas com 4 sensores por caixa. Esses 16 sensores que nós tínhamos a capacidade, então, de gerar energia, e nesse sistema a gente não quis colocar baterias, porque nós queríamos que ele gerasse energia só dentro de um supercapacitor, porque a gente entendia que colocar bateria significava também carregar esse sistema, e a gente queria gerar energia livre, gratuita naquele momento, né? A gente queria fazer uma geração instantânea. E depois a gente colocou, inclusive, umas peças que são pontas de massa para aumentar a amplitude com que esse sensor vibrava. Quanto mais carga eu coloco na ponta, significa que maior é a amplitude da minha vibração, eu diminuo a frequência, mas eu aumento a intensidade da deformação e, portanto, eu gero mais energia. E nós conseguimos gerar, então, uma quantidade de energia que permitiu, inclusive, secundariamente, nós identificarmos os tipos de veículos e potencialmente inferir a carga com que esses veículos passavam. Então, nós estamos gerando energia, monitorando a rodovia, certo? E temos a capacidade também de fazer um sistema de balizamento a partir de um sistema que é standalone, ou seja, ele é totalmente autônomo. Eu poderia fazer um contador de tráfego com uma capacidade de identificação das cargas, um sistema que se autogerencie e ele se autoforneça energia a partir de um conjunto de sensores como esse. Então, nós conseguimos determinar isso aqui, o Lucas demonstrou que funcionava, a gente tinha imagens gravadas das câmeras, a gente viu justamente todo o potencial de geração que nós tínhamos com as contagens de tráfego e também as energias que nós tínhamos total gerada a partir da passagem dos veículos, e a gente trabalhou com essa verificação de quantos veículos precisavam passar para nós conseguirmos fazer o sistema de abastecimento. Então, a média de geração horária de energia é 12,5 milijoules, que é uma quantidade razoavelmente baixa que nós tínhamos, né? Mas o fato de uma virtual telemetria nos deixou muito contente, porque significa que a gente conseguiria monitorar a rodovia ao mesmo tempo que a gente gerasse energia, e isso para rodovias concessionadas foi uma coisa muito interessante, que a gente queria justamente derivar alguma coisa de conhecimento daqui. Hoje nós temos um projeto, então, que é patrocinado pela INP, né, pela Petrobras. Temos pesquisadores estrangeiros também, a professora Rwanda Rutgers, o professor Andrew Dawson e mais uma equipe de outros vários pesquisadores nacionais, né, do qual eu sou coordenador dessa sub-área, que é o desenvolvimento de um sistema de microgeração de energia em pavimentos através de sistemas híbridos. Nós queremos montar vários desses sistemas para conseguir tirar a melhor qualidade que nós podemos do nosso sistema, né. Existem outras formas. O pessoal no Ceará, por exemplo, está gerando energia a partir de ondas, né. Então, eles fizeram esses floaters aqui, que são sistemas que são capazes, simplesmente pela geração de ondas da maré, você consegue gerar gigantescamente um sistema de um motor, né? Ou seja, à medida que essa boia sobe, automaticamente ela tem a capacidade de gerar uma energia mecânica e você guardar isso, né? Ou sistemas de ondas, ou aquelas sistemas justamente que a gente viu dessas pequenas placas que a gente acabou do vídeo, que as pessoas pisando em cima, nós temos a capacidade, então, de fazer uma geração de energia elétrica. Então, são muitas formas com que nós podemos pensar, né? Desculpa tomar um pouco o tempo de vocês além do tempo, né? Ou seja, eu costumo falar bastante, mas é que eu me empolgo e acho realmente essa área muito bacana. E, como eu disse para vocês, eu acredito muito que a parte rodoviária talvez ainda faça parte de vocês mais do que vocês imaginam. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, fico aberto para perguntas. Se vocês não quiserem perguntar hoje, podem perguntar em outro momento, podem passar lá no laboratório para tomar um café à medida que a pandemia permitir, né? Ainda não é exatamente o momento esse. Mas vocês podem guardar perguntas também para quando for meus alunos lá na frente. Ou a gente pode discutir em qualquer fórum, até mesmo tomar um café, que eu espero realmente que a pandemia nos permita brevemente esse contato. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, ainda mais numa quarta-feira de feriado aí, pessoal. Pessoal, então, se quem quiser contribuir com alguma pergunta, podem digitar aí no chat e a gente aguarda um momentinho, então, para ver se vai surgir alguns questionamentos. Eu acho que eu vou começar perguntando, todos fiquem à vontade, ou para mandar mensagem, ou até para abrir o áudio para perguntar. Eu gostei muito que tu trouxe várias fontes de energia nas estradas. Uma coisa que eu vejo que parece estar bem alta são esses supercarregadores na beira de estrada. Eu sei que os Estados Unidos andou investindo bastante nisso, pensando na tendência de ter muitos carros elétricos, e eu queria saber se tu sabe se tem alguma movimentação dentro do Brasil nessa direção, assim, porque isso parece ser uma alternativa de reduzir um pouco o tempo para carregar. Eu ainda não sei qual é o tempo que leva, né, os supercarregadores, mas do mesmo jeito eu sei que é menor do que
um carregador normal, né? Sim. Então, eu sei que existem várias montadoras que estão discutindo com o governo essas formas justamente de colocar pontos de apoio. Eu, francamente, não tenho conhecimento exato de como é que isso está sendo feito, aonde que isso já está com previsão de ser colocado, ou como isso será feito. Mas eu não tenho dúvidas que, num futuro bem breve, a gente vai ter, sim, esses pontos de carregamento. A Europa ainda coloca vários pontos de forma gratuita, mas a expectativa é que os pontos de carregamento você acabe pagando, porque, afinal das contas, você carrega o teu carro com combustível hoje, você paga por isso. Então, a expectativa é que a energia elétrica também custe, né? Ou seja, a gente sabe que isso não será barato. Então, como fazer essa cobrança? Se vai existir um subsídio inicial para fazer essa transformação de matriz, ou se vai haver um custo, como vai ser pago? Bom, certamente pelo celular, isso eu posso garantir, né? Porque tudo é pelo celular hoje em dia, então, ou seja, vai ser de uma forma mais simples possível. Mas eu não sei exatamente, Gustavo, não saber dizer aonde que anda esse projeto, eu não sei, mas que eu tenho certeza que ele está evoluindo, eu tenho. Sim, muito obrigado pelo pessoal tá colocando aí, a Rafaela, o Lucas também, o Eric, a Isabela, né? Que bom que vocês gostaram. Pensem bastante em dar alguma olhada. Ó, o Felipe também tá aí. Que bom te ver aí, Felipe. O pessoal tem alguns ex-CEOs do LAPAV, não sei se vocês sabem, mas no LAPAV a gente tem um programa que é chamado de PITER, né? Um Programa Especial de Treinamento de Engenharia Rodoviária. Ele é um PET, só que ele é exclusivo para a engenharia rodoviária. Nós esperamos estar retomando o nosso PITER agora, esse ano também, aí já com um novo patrocínio também da NTT, mas aí vinculado à concessionária, uma oportunidade para pessoas que querem ter uma iniciação científica, mas terem uma oportunidade também para a indústria. O nosso programa, ele prevê que no último ano do programa, vocês façam um estágio diretamente dentro da concessionária. É uma forma justamente de integrar e dar uma oportunidade entre a academia e a indústria, né, e já sair focado dentro da área rodoviária. Então, o Felipe foi um Peter aí, que bom que você está aí. O Matheus Felipe também passou aqui, também já estava aqui. Então, são várias pessoas aí que já passaram por a gente. O Guilherme pergunta se eu posso disponibilizar a palestra, com certeza, não tem problema nenhum, isso aí é nosso. Então, está disponível. Acho que se tivesse sido no YouTube, estaria gravado, né? Não sei se, acho que a gente acabou, não sei se vocês estão gravando ele no Meet ou se vai ficar disponível, mas então vocês teriam de qualquer forma aí. Bom, já que meu nome foi falado, eu acho que eu também vou fazer uma pergunta aqui. Primeiro, vou parabenizar o professor Lélio, é sempre reconfortante em termos de renovar o tesão pela engenharia, ouvir o senhor. Obrigado, Matheus. E realmente é mesmo, e tu sempre vem com a inovação como um carro absurdo, né, da engenharia. Isso é muito bom, e isso tem que ter, e isso às vezes falta no nosso curso, e parabéns de novo ao CECIV pela iniciativa de trazer isso, né, que não é todo dia que a gente consegue ter palestras assim, e principalmente com esse peso. Eu tinha uma pergunta, primeiro, que era mais ou menos na linha que o Gustavo, perdão? Isso. Gustavo perguntou se era, qual é o panorama disso para dentro do Brasil, né? Eu acho que chegou a falar um pouco sobre como que, bom, estão negociando e tal. No Brasil aqui a gente sabe que tem um pouco essa coisa meio puxada, talvez, né? Sim. Eu queria saber um pouco de duas coisas, na verdade. A primeira era mais efetivamente como quebrar essa inércia das velhas práticas da pavimentação aqui no Brasil, bem especificamente, onde quem já teve alguma experiência com isso sabe que as figurinhas são carimbadas, os métodos são carimbados, e é difícil tu chegar com a inovação nesse meio onde tu tenha custos bem elevados, que nem você falou, gera... enfim, tu impactar dentro desses custos, não necessariamente tu consegue quebrar essa inércia que eu estou falando com uma inovação e uma percepção de ganho no final, né? Não sei, eu peço até para tu falar melhor sobre isso. Eu tenho outra pergunta depois, mas aí eu acho que eu posso perguntar depois. Tranquilo.
Valeu, Matheus. Sempre bom também te ver aí, te ouvir, saber que tu está aí presente também, que o pessoal do Lapag continua sempre aí juntos também, interessado na área. Bom, quanto às tuas perguntas, olha só. Eu gosto muito de uma fala de um professor que eu conheci, que saiu aqui da URGS para trabalhar numa área de dirigência no CIPq em Brasília. Eu tive a oportunidade de uma vez sentar com ele num bar a partir de um colega meu que ele tinha sido aluno desse professor. E o professor colocava uma coisa que eu achei muito interessante. Ele colocava o fato de que no Brasil a pesquisa, ela necessariamente ela não tem o mesmo, digamos, capital de investimento que nós temos em outros países, né? Quando a gente pensa em Europa, quando a gente pensa em Estados Unidos, quando a gente pensa em países de primeiro mundo aí como a Austrália, onde os valores financeiros investidos nas pesquisas são realmente muito grandes. Nós não temos isso, porque a pesquisa, ela passa por um estágio de tecnologias caras, com a intenção de você fazer alguma coisa que, com o tempo, ela passa a se transformar em viável. Mas você nunca consegue viabilizar alguma coisa num primeiro momento. A gente não pode conceber alguma coisa automaticamente pensando que instantaneamente ela vai ser necessariamente barata. A gente tem que gerar tecnologia para que ela vá evoluindo. Então, ele falava que uma forma de fazer pesquisa no Brasil é o que ele chamava de sermos fast followers. Ou seja, sermos fast followers é vermos o que a pesquisa está evoluindo em lugares onde o recurso é mais disponível e nós rapidamente tentarmos trazer para o Brasil. Isso é naturalmente, objetivamente ruim, no sentido de que ser um fast follower significa que a gente não gera coisas novas, a gente copia coisas, né? Por outro lado, a gente sabe que, devido às restrições, isso talvez seja uma forma de a gente trazer o mais rápido que a gente pode. Então, hoje, quando a gente pensa em, por exemplo, fazer um trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, e as pessoas criticavam o custo desse trem de alta velocidade, eu pensava o quanto de tecnologia associada que você ia colocar caso fosse possível construir um trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não é o fato da construção daquela tecnologia, mas o fato de você gerar indústrias e produtos que hoje não são produzidos no Brasil, que são importados, mas que a partir daquele momento, pelo fato de você ter um bem produzido ali, você ter que necessariamente gerar conhecimento. Então, eu concordo contigo quando a gente pensa que esses elementos são caros. Hoje, eu acho que eles não são viáveis diretamente, mas eu acho que eles são viáveis e existe interesse. Para vocês terem uma ideia, a ponto da Petrobras achar que valia a pena patrocinar uma pesquisa nessa área é porque eles entendem que a matriz energética está mudando. A Petrobras hoje já não se intitula uma pesquisa de uma empresa de petróleo, ela é uma empresa de energia. Se vocês olharem no site da Petrobras, vocês verão isso. Existe uma mudança conceitual. Petrobras não é uma empresa de petróleo, ela é uma empresa de energia, porque petróleo vai terminar. Se petróleo vai terminar, mesmo que a gente ainda tenha o pré-sal, que a gente tenha jogado uma grande quantidade digamos assim, de patrimônio dentro disso, de capacidade de prospecção de mais petróleo, ou se a gente vai gerar petróleo, porque a gente também pode fazer isso, né? Podem existir simplesmente processos que vão acelerar a degradação da matéria orgânica para gerar petróleo. Por que a gente não pode fazer isso? Você pode gerar uma atmosfera, um ambiente, digamos, capaz de fazer uma aceleração da produção de petróleo e de poder ter petróleo a partir de uma matéria orgânica nova. Então, a gente conseguiria pensar formas de fazer isso, mas o fato é, precisamos gerar energia. Então, eu acho que o que a gente está fazendo, a colocação que tu colocou, eu gostei muito dela, ela é muito mais no âmbito de uma discussão ampla do que de uma resposta objetiva, né? Ou seja, é como que a gente pode motivar para que aconteça essa evolução, e eu acho que a motivação que nós podemos fazer é tentando trazer essas tecnologias e fazendo elas ser cada vez mais viável de implantação, e demonstrar e perseverar, e saber que os custos não são necessariamente objetivos, os custos também são colaterais. Nem sempre a gente ganha quando eu coloco uma tinta melhor na minha casa, eu gastei mais, não, ela durou mais, então no ciclo de vida dela, ela se pagou. Então, ou seja, esse é o ponto, a gente não olhar apenas o custo de instalação, a gente olhar o custo do ciclo de vida e o custo que ela tem de benefício também a nós como um todo. Então, se eu faço uma rodovia melhor, eu gasto mais no início, talvez eu tenha menos manutenção, mas eu faço as pessoas também chegarem mais rápido ao destino delas, a gastarem menos em manutenção no seu carro. Então, a gente tem um ciclo de elementos colaterais que não são olhados, né? Então, quanto custa uma vida? Essa é uma discussão que eu faço, às vezes, em sala de aula, né? Se eu tenho alguns acidentes a menos numa rodovia, quanto que eu ganho com isso? É terrível, porque uma vida custa muito pouco, quando a gente olha do ponto de vista de uma seguradora de vida, por exemplo, né? Mas quando a gente costuma dizer que se é a vida do meu pai e da minha mãe, ela não tem preço.
né? Mas alguém vai colocar o preço nisso. Então, quanto custa a gente fazer um investimento na tecnologia? É uma pergunta bem ampla, né? Acho que não tem uma resposta objetiva, mas eu queria fazer essa reflexão aí, com base naquilo que tu perguntasse, né? Tenho certeza que eu não respondi o que tu perguntou, mas eu acho que talvez tu tenha deixado, foi uma deixa para a gente fazer um bate-papo nessa direção. Rapidinho, eu só queria interromper rapidamente, só para falar que agora eu vou mandar um formulário para quem participou da palestra poder responder, para depois receber o certificado de que participou. Então, eu vou estar postando agora. Então, quem se sentir à vontade para entrar agora e responder, ou quem preferir deixar para depois, fiquem à vontade. Pode seguir. Eu só vou passar rapidamente ali, se me permite, Gustavo, ali, o André perguntou quanto mais cara e complexa ficaria uma obra implementando carregadores de carros elétricos individuais em cada vaga do edifício. Não sei responder. Realmente não sei, até porque essa área, eu acho que tem mais capacidade é o pessoal da área de construção, então de infraestrutura. A Marina disse que gostou da palestra, muito obrigado. Acho que a gente tem várias oportunidades, vocês têm excelentes pesquisadores e professores na URGS, usem isso, aproveitem essa oportunidade, como o Cecílio está fazendo, me chamando aqui, os professores são super abertos para trazer coisas novas aí, tem muitas capacidades justamente que vocês têm aí de trazer novas informações. A Isabela disse que o professor tinha lido que alguns especialistas não indicavam a energia solar pela fabricação das placas serem muito caras e poluentes. Qual a visão do senhor sobre essas questões? Exatamente, Isabela, esse é um ponto. Existe uma grande crítica sobre o uso de painéis solares em rodovias. Primeiro, porque ela não está na melhor posição angular, porque ela suja, reduz a capacidade, né, justamente uma via está fadada a ser suja, então você automaticamente está desgastando, tirando o brilho dela para que tu tenha uma melhor entrada dos raios solares. Então tem muitas discussões sobre isso. Qual o caminho que eu acredito que isso está seguindo? Fazer painéis fotovoltaicos mais baratos. Existem novas tecnologias hoje que a parte fotovoltaica está caindo de preço a tipo cerca de 10% do custo que a gente teria num painel convencional, pela geração de novos materiais. Então, no momento que você fizer isso ser tão barato, que tu pudesse colocar numa área muito maior, isso passa a ser muito mais viável. Então, eu acredito que as coisas vão para essa direção. O Gustavo pergunta, como as rodovias têm um custo tão elevado e por que se deterioram tão rápido? Bom, essa resposta você terá melhor se você fizer disciplina, tem uma aula que eu dou só sobre isso, mas assim, o custo é alto porque a gente está falando numa infraestrutura realmente grande. Pensem nos milhares de metros cúbicos de materiais de transporte que você tem que colocar para fazer a construção de uma rodovia. Por que elas se degradam tão rápido? Primeiro ponto, porque quando eu digo assim, quando você vai para a Alemanha e você vê uma rodovia muito boa, você está enxergando, primeiro, uma rodovia que custou mais caro que a nossa no Brasil, certamente, posso garantir isso para vocês. Segundo, você não vê tantos caminhões passando nela quanto a gente tem no nosso, porque lá eles têm trens que transportam grande parte das cargas. Terceiro ponto, as espessuras de revestimentos asfálticos deles são no mínimo o dobro ou o triplo das nossas, e as camadas inferiores também são mais caras. Então, a verdade é que a gente teria que, infelizmente, construir pavimentos ainda mais caros para conseguir permitir isso, né? Eu sei que isso não é uma resposta muito legal de se dar, mas o fato é que realmente a gente tem uma matriz que é essencialmente dependente do modal rodoviário, e os nossos pavimentos ainda precisam melhorar muito em formato de construção. Eu não vou entrar em todos os pontos de problemas. A construção pode ser melhor, os materiais podem ser melhores, o dimensionamento pode ser melhor, todos os elementos disso, eu concordaria com todos eles. Leonardo, deixa eu ver se eu perdi uma aqui. Depois o Leonardo fala, referente à burocracia para implantar essas inovações no Brasil, como é que é a comunicação do governo brasileiro? Eu acho que as burocracias, elas são superadas à medida que a iniciativa privada quer. A iniciativa privada é muito hábil, muito mais do que o governo, e ela tem que ser, né? A iniciativa privada, ela tem que ser mais rápida. Se a iniciativa privada quiser, ela consegue. Então, eu diria assim, isso depende muito das iniciativas privadas realmente puxarem esse carro. Mas é possível de fazer? Claro que é. Se o governo não está fazendo certo, a gente tem que botar um governo que faça, né? Ou seja, somos nós que colocamos o governo lá na frente, então a gente tem que se insurgir um pouco também. Não vou discutir política com vocês, porque isso é uma questão extremamente pessoal, e eu acho que esse não é o fórum para isso. Mas nós temos que ser capazes de fazer isso. Nós, engenheiros, somos as pessoas que fazemos as normas, nós, engenheiros, somos as pessoas que dirigimos o caminho que nós precisamos seguir, nós somos os engenheiros que faremos justamente laudos e faremos tomadas de decisão e faremos investimento. Então, vocês, na geração de quando vocês entrarem nas capacidades de gerências e direções, vocês serão as pessoas que farão a nova geração. Então, você tem que pensar, eu diria assim, Leonardo, traz isso para ti. Diz assim, eu, quando estiver na capacidade de tomar uma decisão, eu quero tomar uma decisão dessas.
Eu acho que se a gente tiver pessoas que peguem isso para si, a gente vai conseguir com mais facilidade. Mas eu entendo a tua colocação e eu concordo que existem realmente algumas diferenças, algumas dificuldades em relação a isso. Mas são superáveis. O Eric pergunta, os projetos de geração de energia fotovoltaica para residências têm mostrado retornos financeiros bem atrativos. Absolutamente, Eric, concordo também com você. Não é minha área de especialidade essa parte, mas eu tenho vários colegas que trabalham com isso e concordo que isso aqui é o futuro. Toda essa parte de energia fotovoltaica, ela já está pronta para ser cada vez mais avançada e mais discutida. A Rafaela falou que o seu problema precisa do CPF, parece que precisa adicionar um e-mail válido. Cuidado aí, Gustavo. A Rafaela fez alguma informação em relação, acho que ao formulário. E a Bruna disse que também está com esse mesmo problema. A Giovana já tinha visto isso. O Leonardo disse que também está com o mesmo problema. O Eduardo perguntou. Agora a gente já consertou, a gente estava tentando arrumar, foi agora. Legal. O Eduardo disse, professor, de que alguns minutos talvez já tenha falado, mas a ideia seria conectar a geração à rede ou utilizar somente baterias. Então, Eduardo, boa pergunta. A questão é conectar a rede, talvez, mas principalmente eu acho que existem o fato de você gerar conexões que não dependam da rede. A infraestrutura de transmissão ela é muito cara. Então, muitas vezes, a microgeração ela tem o objetivo de ser local, é o objetivo de você não precisar conectar a uma rede. Eu diria que esse talvez seja o melhor caminho a seguir. A Júlia também está com o mesmo problema, o formulário já foi ajustado, e o Leonardo disse, vou levar para essa resposta. Eu acho, Leonardo, que certamente vocês verão, eu me surpreendi quando a minha geração entrou na capacidade justamente de tomar certas decisões, e eu comecei a ver que tem pessoas que estão realmente fazendo mudanças. Eu vejo isso nas agências, eu vejo isso nos órgãos, eu acho que tem muitas capacidades que a gente tem, mas eu acho que mais, no meu ponto de vista, a minha sugestão é, mais do que a gente criticar o que a gente está vendo de errado, é a gente se responsabilizar para quando nós estivermos na capacidade de tomar essa decisão. Errado, eu penso, o dia que eu chegar lá eu vou fazer diferente, certo? Eu sei que a gente tem que criticar porque a gente também precisa melhorar e a gente precisa de coisas que também sejam mais rápidas. Então, não é que eu seja contra a crítica, mas eu também acho que a gente tem que trazer para nós a responsabilidade de a gente também fazer as mudanças. E vocês, nesse caso, são as pessoas que vão fazer as mudanças. Vocês saíram de uma geração onde vocês estavam na escola para serem engenheiros, vocês serão formadores de opiniões, vocês serão gestores, vocês serão diretores, vocês serão tomadores de decisão dentro de agências reguladoras. Isso vai acontecer. Vocês estão fadados a fazerem isso, a fazer essas decisões. E vai depender de vocês fazer. Desde hoje, saber que essa decisão vai estar na mão de vocês. Desde hoje, vocês têm que saber, uma hora eu vou ter que tomar essa decisão e eu vou ter que ser a pessoa que vou conseguir fazer isso e eu tenho que estar pronto para fazer essa decisão técnica, com a melhor capacidade técnica, com o melhor conhecimento. É por isso que é tão importante estudar durante o curso. Professor, primeiramente, um excelente momento, excelente reflexão, excelente palestra. Aí. Sou seu aluno em Terra e Pavimentação. Essa parte trouxe uma situação enorme, assim, principalmente em termos de reflexão, porque essa parte da cadeira em si é obrigatória. A gente vê muito que altas cargas tendem a degradar muitos pavimentos, né? Então a gente tem um grande problema em relação a isso e a gente tem um grande problema em monitoramento dessas grandes cargas, né? Às vezes sobrecargas que ocorrem nas rodovias. Aliado a isso, a microgeração ela pode